sejam muito bem-vindos ao Ponto Negócio, o podcast da TreinaCons. Eu sou Leandro Buturi e estarei aqui como apresentador ao lado do meu sócio, parceiro e amigo, Rodrigo Fernandes. O podcast, pessoal, ele será dividido por temporadas e nessa temporada nós estaremos trabalhando a temática de gestão estratégica. Então, todos os episódios desta temporada nós estaremos trabalhando, dando foco nos assuntos com os convidados sobre gestão estratégica, certo, Rodrigo? É isso aí, Leandro. Pessoal, sou o Rodrigo Fernandes, faço parte da equipe da TreinaCons. Estarei com vocês aqui nos episódios do Ponto Negócio. Ponto Negócio, ele é um projeto da TreinaCons. Nós iniciamos o Ponto Negócio, porque a TreinaCons, ela tem como visão ser um agente transformador no ecossistema empresarial. E há exatamente 2 anos, nós iniciamos todo um trabalho de estruturar a forma de desenvolver alguns debates em relação a negócios. E o Ponto Negócio, ele inicia suas atividades com palestras, debates ali na nossa sede. E agora estamos com um novo projeto que é o podcast Ponto Negócio. E temos grandes expectativas, espero que vocês nos acompanhem aí em todos os episódios. Conforme o Leandro comentou, vamos estar trabalhando por temporadas. Essa temporada, Lê, acho que é uma temporada muito especial, Sem né? dúvidas. A área de gestão estratégica é uma das áreas que nós temos um carinho muito especial em trabalhar lá na TreinaCons. Daqui a pouquinho vamos apresentar aí para vocês o nosso convidado, um convidado também muito especial, principalmente por ter sido o nosso primeiro cliente da TreinaCons, isso há 20 anos atrás, e nos reencontramos aí há algum tempo, e hoje nós vamos estar tendo um prazer, né, de debater aqui e trabalhar esse assunto referente à gestão estratégica com esse nosso convidado. Lê, alguma observação antes da apresentação do nosso convidado? Claro, vamos aqui a alguns agradecimentos. Queremos dar um agradecimento aí imenso aqui à Rádio Metrópole de Oswaldo Cruz. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Metrópole, nossa grande parceira nesse projeto, né? Tem toda a parceria aí de transmissão do Ponto Negócio e também agradecer aí o convite do Celso Balardim, né? Celso, muito obrigado aí pela abertura, pelo convite. Também ao Márcio Dragonetti, que nos recepcionou aqui super bem para que a gente pudesse estar fazendo essa parceria dar certo. Também aqui estender o agradecimento para o Danilão aqui, que está aqui junto com a gente nas gravações, dando todo o suporte aqui para nós. Estão sendo aí fundamentais para o projeto acontecer. Quero também estender aí, em nome do Rodrigo, também, né, o agradecimento à nossa equipe, a equipe da TreinaCons, Everton, Éder, Gabriel, Natália também aí. O Gabriel e a Natália foram muito comprometidos em fazer o projeto dar certo, né? Então isso é muito importante e muito obrigado a todos por estarem com a gente. Bom, onde assistir o Ponto Negócio, né, o podcast da TreinaCons? Você consegue estar assistindo nas nossas redes sociais por meio do nosso canal no YouTube, no nosso Spotify e também no canal do YouTube da Rádio Metrópole. E também aqui nas transmissões da Rádio Metrópole estarão sendo transmitidos os episódios todas as terças-feiras às 8 horas da noite. A Rádio Metrópole vai estar transmitindo e vocês podem estar acompanhando aí também, certo? Bom, gente, aqui nós teremos muitos convidados aí bastante interessantes e hoje o convidado ele é realmente bastante especial, né, Rodrigo? É o primeiro cliente aí da TreinaCons, da história da TreinaCons, para o primeiro episódio do podcast Ponto Negócio. Apresenta esse convidado, esse cara aí, Rodrigo. Vamos iniciar então? Bom, mas antes de falar do nosso convidado, eu quero só fazer uma pequena observação sobre o tema do nosso podcast. Então, primeira temporada, gestão estratégica. Primeiro episódio está com o tema Empresas insistem em querer crescer sem gestão estratégica. E hoje estamos aqui com o Gilmar Favarin, um grande apaixonado aí por tecnologia, mestre em computação pela UFSCar, né, Gilmar? Gilmar também, em 2013, inicia uma trajetória de muito sucesso com a empresa FT Consult, e vem se destacando aí. Eu acredito que uma das grandes viradas de chave dentro da sua evolução profissional, também da sua empresa,
depois de algumas conversas, nossa, você relatou que a gestão estratégica foi extremamente importante. Gilmar, passo a palavra para você, para que a gente possa começar aí esse bate-papo, que vai agregar muito valor a quem está nos acompanhando. Legal, obrigado aí pela participação, pelo convite, né? Obrigado pelo convite aí da Treinacons. É um prazer estar aqui falando com vocês. E no passado o Rodrigo fez uma diferença grande, né, em outras aventuras empreendedoras minhas. E me deu bagagem também para poder seguir e conseguir, né, chegar e aprender sobre gestão estratégica, né, e poder fazer isso melhor hoje. Vamos contar um minutinho sobre essa história? Vamos. Acho que foi uma história muito legal. Com certeza. Em 2005, o Gilmar Favarin, ele trabalhava à frente de uma empresa que hoje nós temos aqui no nosso município, né, que vem continuando se destacando, que é a Micromaster, né? E o Gilmar desenvolvia todas as atividades, atendendo um grande grupo de clientes no nosso município. A empresa ela vinha se destacando de uma forma bem legal. E naquela época o Gilmar me realizou um convite para iniciar ali um projeto de consultoria com a Micromaster para apoiá-lo em uma estruturação ali de uma parte mais administrativa, né, Gilmar? E também de uma parte estratégica. Então foi aí que iniciou essa nossa amizade, esse nosso relacionamento profissional. E eu acredito que foi um momento muito importante, onde conseguimos aprender muito aí dentro das atividades, né? E dentro das ações estratégicas já naquele momento. Mas legal, foi esse início que levou aí a esse podcast de hoje, esse bate-papo que nós vamos ter hoje. E depois o Gilmar construiu uma carreira brilhante aí. Vamos lá, Lê? Vamos lá. Gilmar, conta pra gente, cara. Compartilha um pouco pra gente como que foi esse início de carreira, como que foi empreender aqui em Oswaldo Cruz. Aí você tomou a decisão de ir para São Paulo, empreender lá, os desafios que a gente sabe que existem lá. E agora, né, você está de volta. Porém, a empresa continua. Você conseguiu aí chegar num estágio onde você está conseguindo gerenciar a empresa mesmo à distância, indo pontualmente lá, mas permanecendo aí esse gerenciamento. Então, tenta contextualizar para nós essa trajetória aí. Tá bom, legal. É um filme aqui, passa pela cabeça, assim, eu sempre, assim, gostei muito de tecnologia, eu sempre fui um apaixonado por tecnologia e trabalhei um tempo como desenvolvedor, com infraestrutura, com todas as áreas de tecnologia. E, assim, eu sempre gostei de ensinar as pessoas também a usar tecnologia. Então, no começo, né, quando eu comecei então, assim, eu gostava tanto, né, que eu queria ensinar as pessoas, E aí eu fui utilizando todas essas qualidades, né, essa forma de trabalhar, para poder atender as pessoas a arrumar o computador, a empresa conseguir fazer com que o software funcionava, que a internet funcionasse, e assim foi indo. Na época, eu também eu convidava muitas empresas para, assim, aqui em Oswaldo Cruz, que não usavam muita tecnologia, me ajudar eu vou fazer para você aqui, eu estou aprendendo também, enfim, foi legal, que em Oswaldo Cruz foi um grande aprendizado. E eu atendia as pessoas, elas gostavam do trabalho e me indicavam para outras pessoas, aquele crescimento orgânico, né? Uhum. A minha intenção, quando eu abri a Micromaster, nem era abrir a Micromaster. Era dar aula na faculdade, era meu sonho. E aí, com isso, eu fui... como todo empreendedor, ele começa a fazer algo que ele gosta muito, que ele é apaixonado por aquilo ali, ele começa a ter sucesso, e começa a ter demanda, e aí? Ele começa... preciso de um ajudante. Aí eu preciso emitir uma nota, aí vai abrir a empresa. E aí é onde começa, vamos dizer assim, o pesadelo, né, do empreendedor. Onde ele é muito bom naquilo que ele faz, naquele serviço que ele faz, e de repente ele se depara com um monte de problemas que ele não tinha antes. E aí é o que aconteceu comigo, igual todos os outros empreendedores. Uhum. E com a Micromaster foi isso. E então foi, né, chamei alguém para me ajudar, e fui contratar uma pessoa, e aí foi aumentando, a demanda foi aumentando, as pessoas foram cada vez mais procurando o nosso trabalho para poder dar suporte.
Então a gente atendia algumas cidades aqui na região também. Cheguei uma época que... Eu lembro que tem uma época que tinha 7 pessoas ali trabalhando para mim ali dentro da Micromaster, que a loja ficava ali na Alvorada ali. Legal. Nem tinha loja aberta mesmo, mas assim, era muita demanda. E nessa época dos 7 funcionários ali, aqui para Oswaldo Cruz, eu achava até bastante que era muita demanda. Assim, eu comecei a viver o caos. Por quê? Eu sabia arrumar computador, eu sabia arrumar rede, eu sabia fazer o trabalho de tecnologia. Mas eu não sabia administrar empresas. Sim. Foi que no meio de toda essa loucura, esse caos, que eu não sabia mais o que eu fazia, e que aí apareceu o Rodrigo, né? Sim. Que com isso a gente fez esse negócio, o Rodrigo me ajuda, eu não sei o que fazer, assim, eu vou perder minha empresa se eu não souber o que fazer daqui para frente, porque começa as coisas ficarem ter uma proporção e a gente se perde no meio daquilo. E aí o Rodrigo chegou lá para me ajudar, ele viu o caos que estava, né? Até tem episódios lá que depois ele pode até falar que ele viu o caos instaurado na empresa, a gente dando suporte para os clientes. Isso fantástico, o atendimento acontecia. Sim. Mas e por trás? A empresa rodando. Então, aí ele começou a me ajudar, a me ensinar, né? Como era contas a pagar, contas a receber, como eu gerenciava os funcionários. Porque até então, né, também todo empreendedor, a contabilidade faz para mim, né? Não adianta você demandar isso para a contabilidade, né? Você precisa você tomar rédea. Os processos ali. Precisa internos. ter alguém tomando conta disso. Quem está tomando conta da empresa? Então, na minha empresa não tinha ninguém tomando conta, eu estava dando suporte, né? Então, com todo esse caos, o Rodrigo começou a me ajudar, começou a evoluir, as coisas começaram a andar melhor. E eu comecei a sair desse caos ali, comecei a conseguir trabalhar e a empresa, a parte administrativa, andar. Mesmo assim, eu não me preocupava em ser o administrador da empresa, né? O Rodrigo resolveu os problemas para mim. E aí, nessa mesma época, né, pouco tempo depois, eu passei lá no mestrado, lá na Federal de São Carlos. Meu sonho, até então, era dar aula na faculdade. Eu já dava aula na escola técnica, lá de Bastos, e aí eu, cara, fui embora. Deixei a empresa aqui para um funcionário meu, o melhor na época, que cuidava de tudo, meu braço direito, e fui embora para São Carlos do mestrado. Fiquei os 2 anos fazendo mestrado, ele cuidando aqui para mim da empresa. E aí as coisas foram, ele se virou aqui, eu fui lá, foquei no mestrado, terminei o mestrado, e aí surgiu a dúvida, eu volto para Oswaldo Cruz ou eu vou embora? E aí voltar para Oswaldo Cruz, eu falei assim, eu vou usar o meu mestrado onde, né, Oswaldo Cruz, né? Eu vou fazer o que lá? Né? A experiência não foi boa na época, né, com relação a empreender. Eu vou embora para São Paulo. Eu consegui um emprego na Ericsson, comecei como desenvolvedor lá na Ericsson. Fiquei trabalhando na Ericsson um tempo. Nisso eu já negociei a empresa com o Edenilson, que hoje é quem cuida quem é o dono da Micromaster hoje. Negociei com ele, ele comprou a empresa e eu fui embora para São Paulo. Legal. Comecei uma nova vida lá. Agora eu sou funcionário, estou como desenvolvedor aqui na Ericsson, tranquilo, uma empresa gigante, com muitas coisas e tal, um monte de benefício, um monte de coisa, mas ser assim, aquela calmaria, né, de ser o funcionário ali, por um tempo eu consegui manter, né, seguir nessa vida, mas chegou um momento que, assim, eu comecei a atender uma empresa. O espírito empreendedor falou mais alto. A veia do empreendedor, aqui, ó, o sangue corre nessa veia empreendedora, e aí começa a atender uma empresa, atender outra, então eu atendia de noite, final de semana, e enfim, algumas empresas, e chegou num momento que, cara, não dá para ficar aqui sentado numa cadeira programando. Eu quero atender as empresas, dar soluções para as empresas, soluções de tecnologia. E aí eu pedi as contas da Ericsson, eles não queriam me mandar embora, eu pedi as contas e saí, fui me aventurar de novo, lá em São Paulo. E aí comecei a atender algumas empresas, e aí novamente, né? Aquele orgânico. Uma empresa indica para outra indica para outra, e os clientes vão fazendo. Gostei do seu serviço. Alguém fala do mesmo problema, vai indicando e você vai crescendo organicamente. Como acontece com todo empreendedor no começo. E ele conta com essa sorte
das pessoas indicarem o serviço dele. E aí você vai crescendo, né? E chegou um momento que, assim, tinha alguns serviços técnicos para algumas empresas maiores que eu não tinha experiência. E aí eu chamei um amigo meu para poder ser sócio da empresa. E ele entrou comigo na sociedade. Ele aceitou ali o desafio e entrou na sociedade comigo e a gente começou. Já é a FT Consult. FT Consult. Entendi. E entrou nessa batalha comigo e a gente começou. Então, ali começou novamente. Olha, o começo ali foi legal, atendendo poucas empresas, eu formatava a máquina, eu cuidava de rede, eu fazia um monte de coisa, eu estava feliz da vida. É o que eu gosto de fazer. E aí começou a aumentar os clientes, começou a aumentar. E aí vamos... com esse... Tava tudo certo, eu vendia, quando um cliente indicava para o outro, já ia, fechava o contrato e seguia. E foi seguindo, a empresa foi crescendo. E, novamente, os problemas chegaram. Uhum. Porque você começa a perder a mão das coisas, né? Você começa a perder mão do contas a pagar, do contas a receber, da contratação dos funcionários. E aí, de novo, caos. Enfim. Em São Paulo não tinha o Rodrigo? Em São Paulo não tinha o Rodrigo para me ajudar. E aí, o que eu ia fazer? Enfim, vamos cortar essa parte da história. E com o tempo aconteceram muitas coisas, a empresa foi crescendo, né? A gente aí eu trabalhava de casa, só indo no cliente visitar, e chegou um momento que a gente teve nosso escritório e foi crescendo. E aí hoje, né, a gente tem quase 40 pessoas lá. Legal. No escritório. A empresa funcionando. E eu vi a necessidade de aprender a gerenciar a empresa. Chegou no momento que eu vi que não adianta mais eu formatar a máquina aqui. Tem que estar à frente do negócio, né? Uhum. Quem que vai cuidar do negócio? Tem que ter alguém para cuidar. Ou eu cuido, ou eu contrato alguém para cuidar. Né? Então, e aí eu entendi, virou essa chavinha. Cara, eu preciso estudar, eu preciso fazer. O Rodrigo não tá aqui. E aí eu vou fazer, e aí eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre gestão estratégica, sobre gestão de pessoas, sobre gestão financeira, sobre cultura organizacional, sobre muita coisa da empresa. Foram alguns anos ali estudando, testando. E aí, o ano passado, eu tinha um plano de mudar para o interior próximo de São Paulo, mas ficar ali, e um dia sim, um dia não, aquele apego de ter que estar na empresa. E eu preciso estar na empresa, porque é o olho do dono, né, que engorda os bois, né? Então, a gente tem essa crença limitante, né? O olho do dono que engorda os bois aqui, então eu tenho que estar aqui, não posso sair. Aí começou esse plano, e aí, do nada, umas férias aqui em Oswaldo Cruz, meu filho falou assim: pai, por que a gente não muda aqui para Oswaldo Cruz? Caramba. E assim, ele lá em São Paulo não estava muito bem, e aqui, nas férias, ficava 30 dias aqui, ficava feliz da vida, ficava... E aí eu falei, cara, assim, por que não, né? Mas no começo aquele negócio, aquele medo. Vamos lá, mudamos para cá. Eu falei, não, eu vou uma semana sim, uma semana não para São Paulo, porque eu tenho que estar lá olhando o negócio. E aí, tudo que eu preparei nesse tempo todo e fui estudando esses anos e fui implantando, eu ainda não via muito assim, tá funcionando, as coisas estão rodando, a empresa está crescendo, tá indo legal, mas eu ainda não enxergava o quanto isso tinha evoluído. Aí, quando eu mudei para cá, ao invés, na primeira semana eu não consegui ir, na segunda não, na terceira não. Aí eu fui depois de um mês para lá. E eu liderando o time daqui, e aí eu vi que eu, fora da empresa, as pessoas rendiam mais do que eu lá do lado. Porque então... muitas vezes você tá ali com esse seu olhar de ali crítico, ou seu olhar de, cara, as coisas têm que acontecer. E não é, cara. As pessoas precisam trabalhar, elas precisam saber e usar as ferramentas corretas, elas precisam saber das responsabilidades e tá rodando, cara. Então, assim, uma vez por mês eu vou para São Paulo hoje. E aí eu vou para lá, fico uma semana, converso com o time, vejo as pessoas. Eu acho que é legal ter, né? É bom ter isso daí. Mas eu liderando as pessoas à distância, funcionou. Isso abriu meus olhos para poder contratar pessoas 100% home office. Hoje a gente atende empresas do Brasil inteiro.
A gente tem funcionários de outros estados que nunca foram na empresa, são 100% home office. 100%. Tem pessoas que trabalham de maneira híbrida. Então, hoje estou aqui liderando essas pessoas de longe e está acontecendo, a empresa está rodando. Não depende de mim. Legal, Gilmar. Ouvindo você falar aqui, me lembrei aqui de uma frase do Maurício Bevenuti, né? Que ele fala, você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa, né? A famosa gestão com pessoas aí, acho que você conseguiu encaixar e desenvolver dentro do seu modelo de negócio. Mas o que eu achei muito interessante aqui na história do Gilmar, vocês acompanharam aí, uma história comum de um jovem que inicia todo um projeto de empreendedorismo, consegue aí uma evolução profissional na cidade grande, desenvolve aí um projeto de trabalhar em uma empresa de grande porte, volta para o empreendedorismo, mas eu acho que a história do Gilmar ela tem uma pequena diferença, né? O Gilmar consegue montar um negócio e o Gilmar consegue sair de São Paulo e retornar para Oswaldo Cruz e o negócio dele continuar a ter sucesso. Eu acredito muito que tudo isso foi bem impactado pela gestão estratégica. Eu acredito muito, e nós vamos descobrir hoje aqui com o Gilmar, que o desenho estratégico do modelo de negócio dele está muito bem organizado, muito bem preparado. A importância de um desenho estratégico é fundamental aí na gestão. Então vamos acompanhar agora e entender um pouco mais sobre cada um desses pontos, entender os capítulos aí que ele foi organizando e conseguiu aí fazer todo esse processo. Mas antes, Gilmar, de entrar diretamente na compreensão estratégica do seu modelo de negócio, eu gostaria que você também contribuísse aqui com quem está nos acompanhando entre esse momento iniciou a empreender, foi para um processo acadêmico, um mestrado, passou por um processo de uma grande empresa, voltou a empreender na empresa e construiu uma empresa aí que está tendo muito sucesso. O que você considera como um dos momentos que foi muito marcante, principal? Desde esse momento do início aqui em Oswaldo Cruz, em 2005, acho que 2003, né? Todo um processo, até o dia atual. O que você considera assim como um momento marcante que mexeu com você? Você falou, nossa, isso me ensinou muito sobre negócio ou situações aí diferentes dessa parte de negócio? Olha, tiveram muitos momentos onde a cada ferramenta, a cada que eu aprendia, cada mudança que eu fazia na empresa, baseado nisso daí, eu via que, cara, deu certo, né? Assim, eu não imaginava que era possível. Então, o ponto, eu vou colocar um ponto aqui que é um deles. Então, assim, eu falei sobre o crescimento orgânico, né? As empresas, a maioria, né, vamos dizer assim, do que eu contei, do cara começa a fazer um negócio, ele vai crescendo, contrata e tal, eles contam com a sorte. Por quê? Se tem a sorte de alguém indicar, aí ele fecha um negócio. Se ele tem a sorte de alguém falar bem do negócio, ele pode vender mais. Se ele... Enfim. Aí acontecia isso comigo. Num dos momentos, no começo dessa trajetória de eu começar a entender mais, falar assim, cara, a partir de hoje, eu não vou mais ficar aqui sentado formatando máquina. Porque não é isso que eu quero. Por mais que eu goste. Não é isso que vai me levar para onde eu quero chegar. Então, eu preciso mudar as coisas. E aí, eu comecei algumas mudanças. A primeira mudança foi no comercial. Por quê? O comercial dependia de mim. Eu, por mais que, falando tecnicamente, o meu sonho não era dar aula na faculdade? Eu dei aula na faculdade lá em São Paulo, dei aula em algumas faculdades lá, consegui. Então, por mais que, quando eu estou dando aula, quando eu estou falando tecnicamente, eu consiga desenvolver, beleza, mas eu sempre fui um cara mais tímido, um cara mais na minha. Era mais difícil eu chegar no cliente e vender. Era um sofrimento para mim. Mas, né, estava fazendo e eu pensei, cara, eu preciso me livrar do comercial. Eu preciso fazer com que alguém assuma esse comercial. Mas quem vai vender melhor do que eu? Porque eu sou o cara que vai lá, eu sou a cara da empresa. Enfim, eu tentei. Então, o que eu fiz? Chamei um consultor que uma vez por semana fazia reunião comigo para me ensinar técnicas de venda, para me mostrar e eu poder criar uma área de vendas na empresa, uma área comercial. Ele me ajudou a contratar uma estagiária, eu contratei essa estagiária
E aí, essa estagiária também não trabalhava com vendas. Ele ensinou ela e a gente começou a fazer usando as técnicas corretas. Né? Assim, você falando, cara, como é que faz? É assim, você lá e operar a máquina da maneira que tem que ser operada. E aí, eu tinha o quê? 7 anos de empresa, mais ou menos. Até então, tinha uma quantidade de clientes, contratos ali. Em 6 meses dela trabalhando, começando do zero, aprendendo as técnicas com esse consultor, uma reunião de 1 hora por semana, e a gente estudando, eu, as coisas, ela dobrou a quantidade de clientes em 6 meses. Uma pessoa totalmente despreparada no início, mas usou as técnicas corretas e foram ensinadas pela pessoa que sabia o que fazer. E aí, nesse momento, deu uma virada de chave, que me incentivou, cara, eu preciso estudar mais de outras áreas da empresa. E eu vou aplicar essas técnicas, vou aprender sobre elas, e aí eu vou implantar aqui dentro. E aí isso vai fazer com que cada área possa evoluir. Então, esse momento, essa experiência do comercial foi uma das viradas de chave que me mostrou que, cara, é só você saber fazer. Né? Não adianta um cara que sabe criar uma rede, criar um serviço de servidores em nuvem, um negócio fantástico, querer ir lá vender ou querer ir lá fazer um contas a pagar e receber. Não é trivial. Cada um no seu quadrado. Né? As pessoas, não adianta eu menosprezar aquele serviço ali, porque mesmo inconscientemente você acaba menosprezando aquilo ali. Aquilo ali você tem que ter técnica, tem que ter gestão, tem que saber fazer aquilo ali, né? A gestão empresarial, né, Gilmar, ela é fantástica. Ela mostra técnicas, métodos, ferramentas, né, que pode, sem dúvida alguma, mudar toda a maneira a qual você toma atitudes, decisões no modelo de negócio. Então, ela gera muito resultado. A partir do momento que você consegue organizar e estruturar, né, todo esse processo de trabalho aí dentro desse ambiente, né? Gilmar, eu gostaria de pegar um gancho aí. Eu acredito muito que você vai ser uma pessoa que vai ter aí uma boa visão e experiência para falar. Hoje, o modelo de trabalho home office, o híbrido e o presencial, né? É um assunto que no meio aí dos negócios se comenta muito nos dias de hoje. Você citou que você tem colaboradores em home office, 100% home office, tem escritório. O que você considera, assim, os benefícios do home office e as dificuldades do home office? Os benefícios do presencial e talvez, você vê que em certos pontos é melhor o home office do que o presencial? Sabe, eu acho que isso daí seria algo bem interessante. Legal. Porque é algo que é muito comentado e você hoje está trabalhando no home office. Sim. Muito se fala sobre a conexão do colaborador com o negócio, que no home office é uma situação que acaba dificultando. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Legal. Olha, e eu, além da experiência da minha empresa, eu tenho a experiência dos meus clientes. Porque os meus clientes também tiveram a experiência de fazer home office, colocar 100% home office. Então, a gente tem clientes que são startups, que gostam da ideia e colocam. Outras empresas que são mais conservadoras, que não querem, mas foram obrigadas a colocar. Então, eu presencio essa experiência nos meus clientes também, né? E eu digo que, assim, dos clientes, a maioria tem uma reclamação muitas vezes, e aí eu falo da visão deles, o que eu ouço. Cara, eu não sei o que meu funcionário está fazendo. Enfim, tem todas essas crenças ali referente a isso, e acha que o cara não rende, não é produtivo, enfim, é o que a maioria pensa hoje. Mas, dentro da FT Consult, qual que é a experiência? A gente começou quando contratamos a primeira pessoa. Essa primeira pessoa do comercial que eu falei para vocês, eu contratei ela 100% home office. Então, olha só, a gente teve 2 lições nesse caso. Eu contratei uma pessoa 100% home office, que ela era de Dracena, mas ela estava estudando lá em Maringá, e de Maringá ela trabalhava pra gente, 100% home office. Ela fazia prospecção dos clientes, ela fechava os contratos, e uma pessoa que, nesses 6 meses, fez todo esse trabalho, todo esse resultado.
Mas foi desde o começo. Alguém que entende daquilo ali e fez aquilo ali. Então, enfim. Então, ela teve essa... E é uma pessoa muito dedicada, né? E com essa ajuda de saber o que fazer, sem querer, a gente alinhou as responsabilidades, as expectativas, as metas. Então, a gente, sem ainda saber muito disso, a gente alinhou tudo isso, então deu muito certo. Então, quando você fala de 100% home office, você não está ali com o funcionário vendo o que ele está fazendo. Mas, o que sobra? O que vai fazer com que ele trabalhe? É ele estar ciente de qual a responsabilidade dele. O que ele tem que entregar? O que ele tem que fazer? Você não é o dono dessa pessoa para poder ir lá, ficar igual marionete, falando, cara, mexe o braço aqui, mexe ali, faz isso desse jeito, daquele. Que é aquele medo que eu falo, ó, se eu não tô aqui olhando, falando para as pessoas como elas têm que fazer, não vai dar certo, não vai... Não é assim. O ser humano, ele tem capacidade, ele tem inteligência, e ele tem vontade, engajamento. Tem alguns que você aí podem não ter engajamento para aquilo ali que você colocou, ou pode ter para outro. E é onde o ponto que o que faz isso ter sucesso? Contratar bem. Legal. Você saber contratar a pessoa. E aí, o home office, tendo todo esse alinhamento, e vocês também têm técnicas na Treinacons para ensinar a empresa a fazer esse alinhamento com o funcionário e ter tudo isso daí, cara, ele pode estar de home office ou na empresa, ele vai dar resultado, ele vai produzir. Não é ele cumprir horário que vai dar resultado. E aí é onde o cara pode escolher. Eu tenho casos lá na FT que eu falei para a pessoa assim, ó, pode começar a trabalhar a partir de amanhã de casa, leva seu computador, monitor, as coisas, trabalha 100% home office. Chefe, eu não gosto de trabalhar de casa. Eu quero ficar aqui, você deixa eu ficar aqui? Todo mundo pensa que é o sonho dos funcionários. Sim. E aí tem Mas essa parte sempre, de você ser humanizado e ouvir também o que os funcionários querem, né? Então, muitas vezes é o ambiente ali que ele... Ah, eu gostei do ambiente, quero ficar aqui. Ou em casa eu não produzo, enfim. A própria pessoa vai saber. Se está alinhado, né, vai dar certo. Legal. Tá? Eu sei que tem funções que pode ser um pouco mais difícil você colocar ali de home office ou 100% home office. Então vão ter desafios de todas as formas. Um último desafio aqui que eu estou enfrentando hoje e é complicado é assim, você fazer um endomarketing da empresa onde você faz todo o engajamento dos colaboradores e reúne eles. E os que estão fora, como é que você faz isso? Esse é um desafio para quem cuida de gente, falar assim, cara, como é que eu reúno todas as pessoas? O cara tá lá em outro estado. Como é que eu faço isso? Sim. Então isso eu acho que é um desafio grande e cada um vai dar a sua solução. Legal. Eu na época, principalmente da pandemia, né, onde eu e o Rodrigo, a gente, né, precisou ir trabalhar de casa. E eu me identifico muito com isso, com o que você falou. Pô, tem gente que... às vezes a gente pensa que todo mundo quer o home office. Pô, mas eu me identifico, eu sou muito escritório, sabe? Trabalhar em casa, eu tenho muitas distrações, eu sou uma pessoa que eu me desconcentro com uma certa facilidade. Então, eu sou muito escritório, eu gosto de estar ali, dedo no pulso, né, da empresa, você vivenciando as pessoas, olhando resultados e, enfim. Mas é muito bacana aí o que você compartilhou realmente. Olê, mas sabe um ponto interessante também nessa parte que vocês estavam debatendo aí do home office? É que se nós pararmos para analisar, ele vai funcionar, mas devido a um fator estratégico, que é a Sem cultura dúvidas. organizacional. Sem dúvida. Porque se você tem uma cultura organizacional muito bem direcionada, com as diretrizes, valores, filosofia administrativa, as regras do jogo, você tem ela realmente completa, porque quando fala de cultura, né, organizacional, não é você dar uma explicação do que é a cultura da empresa, é você literalmente mostrar o passo a passo, desde as políticas, normas, valores, a filosofia administrativa, regras do jogo, todo um contexto da política. Isso vai impactar diretamente em relação à pessoa dar uma entrega de valor, em relação à pessoa gerar um método de trabalho. Então, é gestão estratégica. Todo o impacto no operacional começa por uma estrutura estratégica que foi preparada, né, para que você consiga ali no operacional gerar os melhores resultados. Essa visão de muitas vezes, cara, o home office não dá certo, a minha empresa não dá certo, e assim, ele tá botando a culpa no home office.
muitas vezes não deu certo porque tudo isso que você falou não está legal, Sim. né? Então ele está sentindo isso daí, mas a causa é outra. Sim. Com certeza. Eu vejo que isso faz muito sentido, Rodrigo, porque eu acredito que a Treinacons tem hoje um modelo de negócio que o home office ele tem muitas chances de dar certo também. Tá? A gente tem uma regra na nossa cultura que é a liberdade com responsabilidade. Cara, você faz o seu horário, você almoça a hora que você quiser. Nós só temos os compromissos de horários com os clientes. Você não tem compromisso de horário com a empresa. Você trabalha no momento, você faz a sua carga horária ali, né? Porém, entrega os resultados. Aí eu lembrei, né, conectei com o que você falou. Entrega os resultados. Então é liberdade, porém com responsabilidade. Um detalhe muito importante dentro desse contexto, só para pontuar, o home office, ele também, em alguns momentos, para alguns modelos de negócio, ele pode até não funcionar. Nós temos que entender que existem modelos que ele Sim. não funciona. Porém, existe também alguns modelos que ele poderia ser muito atrativo e existe a barreira e, vale a pena entrar? Como que funciona? Existe uma certa restrição, né? Então, isso é uma realidade. Mas quando você tem uma estrutura estratégica, sem dúvida alguma, você vai conseguir aí montar todo um operacional, não importa se é o home office, não importa se é uma outra ação em outro departamento, num departamento de marketing, num departamento financeiro, a estrutura estratégica, ela vai dar todo um conteúdo aí de informações para você fazer um operacional, né, de alto desempenho. Boa. Gilmar, o que você considera aí como os principais desafios para você chegar numa posição de gestor estratégico? Como que foi esse processo para você na FT Consult? E quais os principais desafios ali para um gestor ele chegar nesse nível de ele gerenciar estrategicamente o seu negócio? Eu vejo como o primeiro desafio é as pessoas, o cara desapegar, né? A pessoa, né? Então, homens, mulheres, as pessoas que empreendem e desapegar do negócio, que é o que eu disse, eu amo mexer com infraestrutura, com tecnologia, mas eu tive que me desapegar disso. E assim, cara, eu quero trabalhar, eu quero executar, então eu vou procurar um emprego numa empresa e pronto. Eu quero empreender. Então, empreender não é executar. Empreender é empreender. Você criar o seu negócio, você gerenciar o seu negócio e fazer da forma correta. E gerenciar, que é uma visão que muitos colaboradores muitas vezes têm, o gestor ele é sentar na cadeira e ficar ali tomando café. Não é isso. Tem muita tarefa na parte de gestão que as pessoas que não conhecem essas tarefas têm essa visão, né? Então você tem muitas tarefas para fazer essa gestão para que tudo aquilo ali dê certo, para que o dia a dia daquele funcionário dê certo. Então você precisa aplicar essas ferramentas, todo esse trabalho gerencial para que o time continue engajado, para que a empresa continue com saúde financeira, para que a empresa continue vendendo, para que a empresa tenha o estoque para poder vender, que a empresa tenha o fornecedor correto, que a empresa tenha o funcionário engajado, que a empresa tenha o objetivo para onde chegar. Eu vou fazer uma meta de faturamento, como eu faço isso? Cara, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que fazer muita conta, fazer muita análise para você chegar num ponto desse. Para você ter apontar, pessoal, vamos chegar aqui. Que a gestão estratégica vai fazer isso, né? A gestão estratégica vamos simplificar aqui um negócio complexo, mas vamos simplificar. É você ter um ponto onde você quer chegar. E aí esse ponto, quando você olha lá e mira para aquele ponto, você, cara, eu sei onde quero chegar. E agora, como eu chego lá? Aí todo o planejamento estratégico vai fazer com que você chegue lá naquele ponto. Mas o primeiro de tudo, você tem que ter esse objetivo. É uma coisa que eu aprendi e faz diferença na minha vida pessoal também. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Cara, eu quero ser um funcionário especialista em tal coisa. Cara, faça de tudo, tira a certificação, estuda e tal, você vai ser esse cara, se você tiver esse objetivo. Eu
E lá, na empresa, quando eu aprendi isso daí, eu comecei a ver na minha vida assim, cara, tudo que eu pensava, e cara, eu quero chegar aqui, mesmo sem querer, eu me conduzia àquele ponto e, opa, consegui. Agora qual que é o próximo ponto? Foi o caso da faculdade, foi o caso de várias coisas, e na empresa não é diferente, cara. Na sua vida você tem que fazer isso, mas na empresa também, senão a empresa fica à deriva. Então, a missão, visão, os valores e os planejamentos da empresa, que vão fazer parte dessa gestão estratégica, vão fazer com que você chegue lá, mas eu vou fazer uma missão, visão, deixa eu procurar na internet aqui, como é que o pessoal fez? Vocês ouvem muito isso, esse é o perigo, né? Aí que como é que a empresa fez? Eu quero ser reconhecido como não sei o quê. Colocar uma palavrinha que bonita legal. aqui. E o que vale aquilo para você? Né? Então, assim, foi você que criou aquilo ali? Não, você copiou de alguém. Então, você não vai saber dirigir isso. Você não vai saber fazer aquilo vai ficar no site. As pessoas não estão vivendo intensamente aquilo, não é um propósito, né? Exato. E qual que é a visão? Minha visão é chegar a ser tal. Então, o seu objetivo, o seu propósito é aquele ali. Tá claro para você que é esse propósito? Pode ser. Normalmente, né, nessa parte de planejamento estratégico, você... aquele ponto lá no fundo, lá no final onde você coloca para você chegar, normalmente é um plano louco, onde você nem imagina como você vai chegar lá. Mas esse plano louco ali, você começa aqui a fazer, como eu chego próximo disso? E como eu chego próximo daquilo, né? E aí a pessoa vai fazendo isso, e para isso tem técnica, não é só falar assim, eu quero chegar em tal lugar. Cara, você tem que tirar a bunda da cadeira, você tem que fazer. E aí você sabe fazer? Cara, não sei fazer. Então contrata alguém que sabe fazer. Então na minha vida inteira assim da empresa, as coisas que deram certo e foram evoluindo, tinha alguém do meu lado que sabia fazer aquilo ali de verdade e eu contratei para me ajudar. A me ensinar a fazer aquilo de verdade, fora o que eu buscava de estudo, de ensinamento. Eu lembro que durante essa trajetória, todas as viagens para Oswaldo Cruz são 6 horas de viagem. E assim, a minha esposa vem dormindo, uma boa parte da viagem. Meus filhos... E bom, assim, eu espero sempre que eles estão dormindo, para não ficar gritando. Cara, para chegar aqui todo mundo bem. Mas nessas 6 horas, eu ouvia pelo menos 3 ou 4 podcasts de pessoas influenciadoras que entregavam conteúdo, como vocês querem entregar aqui hoje, explicando todos esses passos, todas essas matérias, todos esses itens que eu ouvia muita coisa, mas aprendia muita coisa, chegava aqui, aquele que foi interessante anotava. Na viagem de volta era mais 3 ou 4. E fora isso, os consultores, os mentores, que sempre estavam ali junto comigo. Você tem que ter alguém para poder... Como na época aqui da Micromaster, tinha o Rodrigo que fez isso para mim. Como é que eu ia aprender a pegar aquele monte de papel lá e juntar e ter um número? Eu poderia demorar muitas horas, parar a minha empresa para poder fazer isso. Esse é o correto? Não é. Sim. É complicado, né, Gilmar? Eu acho que um resumo de tudo isso que você está falando é o conhecimento, né? Sim, acho que a base de todo o jogo é o conhecimento. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma análise do Porter, que ele fala que uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Né? Então, você estava falando anteriormente aí sobre estratégia, eu estava refletindo. Essa é a mais pura realidade, né? Quando eu não tenho uma estratégia, quando eu não tenho uma gestão estratégica, eu faço qualquer negócio. Eu acho que é aí que o problema começa, né? Quando você faz qualquer negócio, eu acho que é aí que o seu negócio, ele não consegue entender. Você estava citando anteriormente sobre missão. Nós temos a missão da TreinaCons, que é confiança e colaboração na transferência do conhecimento em gestão de negócios com pessoas. Nós vivemos isso lá intensamente. Tudo que nós vamos fazer, nós perguntamos para ela se pode, se faz sentido. Eu acho que esse projeto aqui só existe porque é essa nossa missão conectada à nossa visão. Nós vamos lançar um produto, Gilmar. Antes de lançar o produto, nós paramos ali e nós colocamos o quadro lá no nosso corredor de entrada da empresa e nós paramos ali naquele quadro e tentamos entender. Aquele produto está indo ao encontro da nossa missão? Sim, vamos lançar. Então, olha o estratégico falando, pode fazer. Pode por aqui que está dentro do caminho que nós estamos seguindo. Mas, Gilmar, eu tenho uma pergunta aqui que eu preparei para você e eu acredito que vai ser uma grande entrega aí do nosso podcast, do nosso bate-papo. Eu gostaria que você contribuísse com quem está nos acompanhando
Quais são as principais características, cara, de um gestor estratégico? Você já andou por alguns pontos, já conheceu profissionais que realizam gestão estratégica. Hoje você também realiza ela. O que você daria aí como uma dica para as pessoas se conectar a essas características, entender como que eu consigo chegar? Como que você contribuiria nesse sentido? Olha, eu não imaginava, né, conseguir chegar a gerenciar, porque eu olhava isso muito distante mesmo, eu não imaginava, tipo, cara, eu não me vejo capaz, porque é um negócio muito além do que eu, enfim. E aí eu entendi que, assim, primeiro ponto, se você está gerenciando algo, você tem que ter uma direção, que é onde eu falei do objetivo claro, do propósito. Você saber que você precisa aprender sobre aquilo ali o tempo todo, porque as coisas mudam o tempo todo. E você também saber que não adianta esperar o momento correto para você poder fazer aquilo ali. A gestão, ela é algo que, assim, você está sozinho ali muitas vezes. Muitas vezes você pode ter alguém acima de você que você pode contar, mas você está sozinho ali para tomar algumas decisões, você vai se basear em alguma coisa. Então, assim, e muitas vezes você fica ali parado, cara, eu não sei, eu não imagino fazendo aquilo ali, eu não sei fazer, e aí você trava naquilo ali e você não consegue desenvolver essa gestão. Então, eu acho que isso é uma característica de quem vai fazer gestão, acho que é primordial, básica, é a pessoa usar o método de tira a bunda da cadeira e faz, cara. Então, assim, todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa, principalmente fosse perfeccionista e tal, assim, que eu tentava fazer tudo muito correto ali, direitinho, você fica travado e você espera sempre a hora certa e você nunca faz. Então, o cara que gerencia, o cara que tem que tomar decisão ali, ele toma decisão muitas vezes de algo que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa gerenciar aquilo ali, ele precisa fazer com que quem está abaixo dele consiga seguir. Quem não estaria apto para tomar aquela decisão, fazer aquilo ali, eu tenho que saber como é que é. E aí, você precisa liderar essas pessoas. Sim. E aí você vai estar junto com elas, baseado em algo, mas assim, cara, eu não sei ainda fazer isso. Eu tenho algumas informações, mas eu vou tentar, eu vou experimentar baseado em conhecimento. Não é tentar a sorte, né? Não é tentar buscar conhecimento. Né? Então, para ser um gestor, as características é uma pessoa que busca conhecimento sempre, para estar aprendendo sobre aquilo ali, porque o dia a dia dele não é cara crachá. O dia a dia dele vem um problema que eu não sei do que é, vou estudar, vou buscar conhecimento e vou tomar uma decisão baseada nisso. A empresa não vai esperar o seu tempo, o seu horário, a sua segurança. Então, é você estar no desconforto o tempo todo. Né? Então, acho que são essas características aí. Quem topa fazer isso, pode gerenciar algo. Se a pessoa não topa fazer isso daí, a pessoa não vai conseguir gerenciar. Ela pode ser uma muito boa executora, mas não vai conseguir gerenciar. Ô Gilmar, eu acredito muito também, até é um dos temas de um dos nossos episódios, na tríade da visão, liderança e execução. Eu também acredito muito, dentro de tudo que você foi contextualizando aí. Eu acho que nós poderíamos resumir aí dentro dessa parte de visão, liderança e execução. Se nós parar agora para fazer uma reflexão sobre as suas características profissionais, eu acredito que você sempre foi um profissional de muita visão. Né? Porque você construiu algo de muito impacto. Entendo eu que, pelo que eu acompanho da sua carreira profissional, você sempre liderou também. Porque sempre teve pessoas ali com você. Acreditando. Né? Acreditando nesses projetos aí que você foi criando, foi inventando e foi construindo. Entendo também que a sua execução ela é muito direcionada. Porque para tirar você ali da execução operacional não é fácil. E agora você está na execução também, só que é na execução estratégica. Então eu enxergo muito isso em você. A visão, a liderança e a execução. Eu acho que aí tem algo muito especial do gestor estratégico dentro dessas características. Né? Eu acho bem interessante nisso daí, né, Lê? Show de bola. Boa. Gilmar, como que você assim, considera
que a gestão estratégica transformou a FT Consult? Quais são ali os principais pontos que talvez sem a gestão estratégica a FT Consult não seria o que ela é hoje? Como que isso ocorreu? Quais são os pontos fundamentais aí da gestão estratégica para o desenvolvimento da FT Consult? Sem essa gestão, ela não desenvolveria. Esse é o ponto. Sim. Então, assim, a empresa que não tem essa gestão estratégica, ela pode até crescer na sorte, e vai crescer porque teve sorte de ter um mercado, de ter... Enfim, e aí, enquanto está tendo sorte, está crescendo. O dia que essa sorte vai embora, é onde muitas vezes pode ter um tombo grande, ou pode ter um aprendizado, enfim, né? Mas, os pontos ali, né? Quando eu tenho gestão estratégica, eu consigo identificar os problemas, eu consigo ver se as coisas estão no trilho. Uhum. Então, tem várias pessoas, influenciadores que eu acompanho, um deles fala sobre o seguinte, vamos pegar o exemplo do avião. Então, se o avião, ele sai, decola, e apagar todos aqueles painéis ali, e o cara cruzar o braço e falar, o piloto vai servir cafezinho, porque, cara, não tem nada para fazer aqui. É muito simples pilotar um avião. Não precisa ter técnica, não precisa ter nada. Então, vou lá servir um cafezinho. Ah, beleza. Aí, no final, agora deixa eu pousar aqui. Pousou, beleza. Ufa, cara, que sorte. Você não sabe se estava tudo certo ou não. Uhum. Agora, qual que é o correto? Para você garantir que o avião vai pousar do outro lado, você vai subir, você vai ter que checar um monte de coisa para você começar. Aí você começou, está executando aquilo ali, você já está o tempo todo olhando os indicadores, olhando o painel, olhando a altitude, olhando o combustível, olhando as turbinas e, enfim, se comunicando com a torre. E você está fazendo um monte de coisa ali, com toda a técnica, com todo o conhecimento ali, para a hora que for para pousar, você vai saber pousar e vai pousar. Né? Então, você planejou aquilo ali. Então, só que tem hora que você planeja e não dá certo. Sim. E você tem que estar preparado para aquilo que não dá certo, para você poder ter outra ação para aquilo ali. Então, na gestão estratégica da empresa, eu diria que é a mesma coisa. Assim, você precisa estar olhando para os indicadores. Ai, nossa, parece um negócio tão longe, é difícil de colocar. Cara, é muito simples. Se tiver as técnicas corretas, você perguntar para quem entende, te ensinar a criar. Você cria os indicadores e você começa a fazer. E aí, algo que eu aprendi foi que todo crescimento gera uma bagunça, gera uma desordem. Legal. Porque você criou aquilo ali para funcionar daquele tamanho. E aí ele começa a encher, começa a vazar. E aí? Começa a vazar, tá enchendo. Como é que faz? Aí você tem que ir lá e fazer uma revolução. Fez uma revolução, você fez as mudanças, você fez todo o planejamento daquilo ali. Opa, voltou ao normal, parou de vazar aqui. Ah, respirei, estamos indo. Aí você vai indo, isso vai dando certo e vai enchendo, volta a vazar de novo. E aí você tem que ir lá, voltar de novo, fazer uma revolução de novo e fazer aquilo ali. Ah, ajustou. Por quê? Existe uma empresa para cada momento dela. Não existe eu ajustei agora, tá tudo certo, cara, toca o barco que vai dar certo. Eu vou tirar férias e vou tirar um ano sabático aqui, a empresa vai funcionar sem planejamento nenhum. Cara, não dá. Né? Você precisa ter esse planejamento para aquele momento. Se a empresa continua nesse nível, nesse patamar, meu objetivo não é crescer, meu objetivo é ficar nesse patamar, já cheguei onde eu queria. É ficar aqui. Então, beleza, então você pode. Fica tranquilo, você não vai precisar fazer muita mudança agora. Mas, se você tem um objetivo bem maior ali, você está fazendo algo para que ela cresça. A hora que ela cresce, tem o momento da disruptura, onde vira um caos de novo, em algumas áreas. Mas como você está planejando chegar lá, você já previu que aquilo ia acontecer, você já previu algumas coisas, outras não. E aí você vai saber resolver. Só que não vira o caos porque a maioria das coisas estão controladas. E a hora que virou aquela bagunça ali, você... Cara, vamos fazer. Então mudo isso, mudo aquilo e tal. Opa, voltou à normalidade de novo. Para aquele nível. A hora que você sobe de nível... Então, assim, isso está muito claro para mim porque a FT, assim, ela ficou até 2019. Eu tinha 2 funcionários.
Então era eu, meu sócio, 2 funcionários trabalhando ali, executando. E aí, 2020, começou a pandemia e a gente trabalhando ali, já assim, 4 funcionários, 6 funcionários. E aí foi crescendo um pouco, onde algumas coisas foram acontecendo ali e foram bagunçando. E aí eu me deparava com decisões que eu tinha que tomar, com coisas que eu precisava fazer. E, cara, antes eu não precisava me preocupar com muitos funcionários. Aí, de 2 é fácil, tá do meu lado o dia inteiro aqui, ó. Agora, em 6, já não deu muito certo, porque eu já precisava ter outras coisas, outros acompanhamentos, outros indicadores. E por aí vai. E aí, então, assim, cara, bagunçou. Aí eu ia lá, fazer uma revolução. Aí eu lembro que, tipo, sei lá, 10, 12 funcionários. Eu preciso mudar esse paradigma aqui de empresa de consultoria de TI, porque se eu continuar assim, não vai dar. Eu preciso mudar aqui dentro. Como é que eu vou fazer com que a empresa cresça e eu tenha... Porque, no meu planejamento estratégico lá, já tinha. Daqui 1 ano eu vou ter 15 funcionários, acho que era 16 funcionários, né? Tipo, eu tinha 5 ou 6, e 1 ano eu vou ter 16 funcionários, está faturando tanto, está fazendo parte daquele plano louco lá de 20 anos. No primeiro ano era ter isso. E aí, cara, como é que eu vou fazer isso daqui? Então eu já tinha meio que, enquanto eu chegava nesse ponto dos 16 funcionários, eu fui pensando como eu poderia resolver isso. Quando chegou na hora, eu já tinha algumas ideias e comecei a testar. E aí eu comecei a criar áreas dentro. Áreas especialistas que eu nunca tinha imaginado. Falei, cara, pode dar certo. Criar áreas especialistas, porque aí eu já tinha mais pessoas, eu poderia criar pessoas especializadas. Explica um pouco essas áreas especialistas. Por exemplo, consultoria de TI, né, normalmente, a gente da área de TI é comum, empresas que não são gigantes, as empresas gigantes de grande porte, cada um no seu quadrado. Tem o cara de servidores, o cara de redes, o cara de segurança. Aí tem o cara de segurança, de política de segurança, tem o cara de firewall, tem o cara... Enfim, tem um monte de gente ali, cada um no seu quadrado. E funciona. Tem um cara para orquestrar tudo isso, o diretor, o coordenador e assim por diante, lidera e funciona. Legal. E aí, eu tenho ali um time menor, menos recurso ali, e eu preciso fazer isso funcionar. Eu pensei, cara, eu posso criar uma estrutura de uma empresa grande aqui, começar a criar ela, e meus clientes vão usufruir disso, e meus funcionários vão estar menos estressados, porque eu já estava vendo que, assim, cara, todo mundo faz um pouco de cada coisa, um pouco de tudo, né? Falei, cara, isso vai dar bom. Aí eu comecei a experimentar, porque eu já estava pensando nisso, já estava lendo sobre isso. E aí eu comecei. Então, cara, a partir de hoje você aqui, qual que é a área que mais tem chamada aqui, tem mais coisas? É tal área. Então, a partir de hoje você só faz isso. E aí treinei esse cara, você só vai fazer isso, você precisar dar treinamento, dar curso e tá ali orientando. Cara, esse cara ficou bom naquilo ali e eu não tinha mais aquele problema. Foi onde eu aprendi, cara, putz, isso vai dar certo. Aí comecei. Aí foram crescendo. Então, assim, comecei a criar algumas áreas. E aí eu criei algumas áreas para algumas coisas. Então, a dor de cabeça sobre aquilo ali de, cara, tem muita demanda aqui, aí toda hora todo mundo faz a mesma pergunta e... Então, criei essa área. Então, chegava um momento que, entrou mais cliente, entrou mais pessoas, tem mais uma área que eu tenho que criar aqui. Qual área agora? Aí criava, experimentava, então... E aí, beleza. Qual outro ponto? Começou a encher o escritório. Não cabe mais. Como é que eu faço? Só que, assim, a empresa crescendo muito, né? Então, assim... Aí, de um ano para outro, então eu tinha planejamento de 1 ano, de 3 anos e de 10 anos e 20 anos. Para onde eu queria chegar. E aí o plano de 90 dias, né? Para saber o que eu podia fazer, o que eu precisava fazer nos 90 dias. Mas assim, chegou esse primeiro ano, olha só a surpresa, né? Eu não sabia, então assim, contratei um consultor lá que me ajudou a criar esse planejamento estratégico. Por quê? Cara, eu não sou especialista. Então o cara me ajudou a criar isso, o cara me deu mentoria durante um tempo. Foi um cara que fez diferença na minha vida ali na empresa. E me ajudou, eu não fiz isso sozinho. Eu tive essa pessoa que me ajudou por um tempo. Depois foi outra pessoa, porque entregou tudo que tinha que dar naquele momento, virou outro momento. Enfim. Então, o planejamento de 1 ano que eu tinha feito, quando chegou em 1 ano, eu fui ver, cara, será que eu cheguei? Quando a gente foi ver o próximo, eu tinha chegado no primeiro ano na meta que eu tinha para 3 anos. Legal. Aí, beleza, vamos fazer de novo, então. Aí a gente fazia para 1 ano e tal. Aí no próximo ano, cara, a meta de 3 anos eu cheguei de novo nesse 1 ano. De faturamento, de tudo.
Então, olha só, com esse crescimento muito rápido, eu acabei, assim, criando muitos momentos de caos ali. Por mais que estivesse planejado, era muito crescimento, muita coisa nova. Tinha que organizar. Você tinha que organizar. Graças ao planejamento estratégico, a essa gestão estratégica, eu já estava meio preparado para isso e conseguia criar as áreas. Agora eu preciso dessa área, agora eu preciso dessa outra. Agora eu preciso de um líder para essa área aqui, que já tem mais gente nessa área aqui. E assim por diante. Então, esse planejamento estratégico fez diferença. Se eu não tivesse planejamento estratégico, na primeira bagunça, a empresa não ia para frente. Sim. Ô Gilmar, então nós podemos resumir aqui que todas essas decisões, essa evolução, essa estruturação que você conseguiu trabalhar com a empresa nesses últimos anos foi pautada em cima de uma gestão estratégica. Foi pautada. Senão não seria possível. Mas nós estamos falando aqui, acho que há quase uma hora já, sobre gestão estratégica, né? Eu gostaria de contribuir alguns pontos com quem está nos acompanhando, Lê. Boa. Eu acho que é muito legal observar que a gestão estratégica, ela tem etapas. Né? Então, ela tem métodos, ela tem situações que você tem que implantar. Eu acho que uma das mais importantes que você tem que ficar atento ao seu negócio está relacionada em você definir o negócio principal da sua empresa. O que verdadeiramente a sua empresa vende? Eu vou pegar um exemplo. Na Treinacons, as pessoas falam que talvez ela venda cursos, palestras, projetos, treinamentos, mas não. Lá na Treinacons nós vendemos gestão de negócios com pessoas, por meio dos cursos, dos treinamentos, das palestras, dos projetos. Então, muitas pessoas estão focadas em vender o seu produto, mas na verdade o seu produto é o meio, não é o fim. E o fim é o que as pessoas querem comprar. Então tem pessoas que têm negócios e não sabem ainda o que estão vendendo. Então esse já é um complicador. Isso você realiza análise na gestão estratégica. Mas também, nessa gestão estratégica, e outro detalhe muito importante, todo mundo pensa que o gestor ali, ele fica 24 horas por dia na gestão estratégica. Não. Vou pegar mais um exemplo nosso. Nós preparamos a gestão estratégica e depois vamos trabalhar no operacional, no tático. Estamos criando produto, estamos no tático. Estamos aplicando o produto, estamos no operacional. Mas dedicamos parte, sim, do nosso tempo para fazer a gestão estratégica. Mas um fator, quando você não tem uma cultura organizacional bem estruturada, a empresa ela não tem a base da estrutura de missão, visão, valores, não define as competências da empresa, os métodos que a empresa pretende realizar, o objetivo permanente da empresa, as principais estratégias que a empresa vai seguir, você não tem uma gestão estratégica. Uma vez que você reúne todos esses fatores, e mais alguns fatores que acabei não comentando aqui, você literalmente tem ali um direcionamento. Você entende o seu negócio. Agora, tomar uma decisão de montar um departamento, contratar mais 5 pessoas, desenvolver um novo produto, fica tudo mais simples, né? Fica tudo mais fácil. Porque agora você tem uma certeza do que você está fazendo. Uma sequência, né? Você tem uma sequência de trabalho. Mas se fosse para dar uma dica para vocês que estão nos acompanhando, para começar a entender o seu modelo de gestão estratégica do seu negócio, eu falaria para você começar a compreender qual o seu negócio principal. O que verdadeiramente a sua empresa vende, o que ela entrega e realmente que resultado que ela proporciona aí para quem tem um desejo, quem tem uma necessidade pelo seu produto, pelo seu serviço. Acho que um dos grandes caminhos está aí, né, Lê? Muito bom mesmo, Rodrigo. Concordo e eu vejo muito isso na Treinacons, nas empresas que nós atuamos, né, com os clientes, a gente colabora aí para que eles possam chegar nisso. Gilmar, me surgiu uma curiosidade aqui, cara. Você falou sobre tirar ano sabático, algumas coisas assim. Será, Lê? Pô, vamos ver. Hoje você enxerga que a FT Consult, ela está preparada para ficar um ano sem o Gilmar? Ainda não. Não, né? Ainda não. Até pouco tempo, eu não conseguia enxergar o dia que eu conseguiria tirar férias. Então, até o ano passado, até eu poder enxergar que eu poderia sair da empresa e tal, porque no máximo é uma semaninha fora aqui, mas com o celular aqui, ó. Uhum. Eu ia pescar, era assim, ó, tinha que pescar onde tinha sinal, porque alguém ia ligar, alguém ia fazer alguma coisa. Cara, é insano isso, você não tem vida, né? E aí você não consegue nem tirar férias. Então, o propósito
te leva, né, a conquistar coisas, a clareza do propósito, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Então eu passei alguns anos com esse planejamento estratégico, mesmo sem saber que o quanto estava dando certo, sem ainda degustar isso de, nossa, tá dando certo, tá indo, simplesmente a empresa crescendo e, cara, beleza, tá dando certo. E eu não imaginava que era toda essa gestão estratégica que estava fazendo isso, mas aos poucos, né, nos últimos anos aqui, o ano passado, né, esse ano, que isso que me deu estalo que, cara, isso mesmo que fez tudo isso. E aí, com essa questão de propósito na empresa, que eu preciso ter propósito para atender os clientes, que é esse, o que eu quero entregar para eles, quais são os valores, né, o que é inegociável para minha empresa. Então, tem cliente que vai querer que eu atenda ele, por exemplo, e eu posso falar assim, cara, eu não posso te atender. Por quê? De repente, eu tenho que abrir mão de um valor que é inegociável, e aí eu não vou atender esse cliente. E tudo bem, né? Você tem que ter a visão você tem que saber o que você faz, qual que é o seu produto que ele entrega. E por isso que nessa entrega você sempre vai ver qual que é a persona, qual é o ideal, qual que é... Porque você vai entregar para... Tem empresas que vão servir aquilo ali, empresas que não. Quando você entende qual que é o seu produto que você entrega, você começa a enxergar para quais empresas, para quais pessoas isso serve, né? Então, sobre... não fugir do assunto... Sobre esse estar fora da empresa, então assim, eu fui por causa dessa questão de propósito, na minha vida pessoal eu também trouxe muita coisa dessa gestão estratégica que eu fui aprendendo na empresa, fui colocando na minha vida pessoal, porque, cara, eu trabalhava demais para a empresa, trabalhava muito e sempre ali sufocado. E aí com essa gestão eu fui vendo, cara, eu posso ficar aqui. E era uma crença limitante minha, eu já poderia ter saído antes, de ficar mais longe antes. E aí eu comecei, cara, na minha vida pessoal eu preciso ter domínio pessoal. Então, assim, uma das coisas que eu fui trabalhando, né, nos últimos tempos, além das coisas da empresa, domínio pessoal. Pra eu saber, cara, eu preciso estar bem para poder ter isso, né? O ano passado, comecinho do ano passado, por causa desse estresse todo e tal, eu fui para o hospital, eu fiquei mal muito tempo e me refleti bastante. Cara, é todo esse estresse, toda essa pressão. E aí, no começo do ano passado, pensando nisso, eu coloquei um propósito para mim, que era tempo. Ter tempo, que eu nunca tinha tempo para tirar férias, tempo para ficar o final de semana inteiro com os meus filhos, com a minha esposa, e ter tempo para fazer outras coisas. Eu coloquei como propósito no começo do ano. Eu ainda não tinha esse tempo. Aí, de alguns meses, eu fiquei mal, fiquei muito mal de saúde. Falei, cara, tô no caminho. E aí foi indo. E aí, com isso, eu experimentei mudar para cá. Deu muito certo, aí eu enxerguei, cara, é possível. Então, agora, no começo do ano, eu já planejei as férias no meio do ano. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Planejar férias. Eu vou tirar férias no meio do ano. Cara, eu não imaginava, porque assim, ia estar um caos. Como é que eu não sei o que vai acontecer no meio do ano. Eu preciso ver, quando eu chegar lá eu vejo, né? Então, ainda não pode. Ficar um ano, ficar 6 meses fora da empresa. Mas tirar férias eu já consigo. Por causa da gestão estratégica. Senão, não conseguiria nem tirar férias agora, não conseguiria ter mudado para Oswaldo Cruz. E a gestão estratégica que fez com que as pessoas, né, você lidera, as pessoas estão fazendo, cada uma está fazendo o seu trabalho, está fazendo as coisas andarem. Sim. Né? Se a empresa depender de mim, eu tenho que ser um cara sozinho na empresa. Legal. Só eu executo, só eu vendo, só eu faço. Eu entendo, Gilmar, que a gestão estratégica vai proporcionar para você encontrar o cliente certo, o produto certo e o colaborador certo. Sem dúvida. Eu acho que o segredo, acho que o resumo de tudo isso que nós estamos debatendo é o produto certo, o cliente certo e as pessoas certas para trabalhar com você, o colaborador certo, né, Lê? Sem dúvidas. E só pegando esse gancho do Rodrigo, esse negócio das pessoas certas, isso é verdade, assim, não existem pessoas ruins. Existe a pessoa certa. Então, se você contrata errado, você está atrapalhando o seu negócio e atrapalhando a pessoa. Porque uma vez que quando você falou sim para a pessoa errada, você está falando não para a pessoa certa. E aí essa pessoa está vindo na sua empresa e aí ela não está bem e não está te entregando. Então, teve um dos momentos assim que a gente foi aprendendo um pouco sobre pessoas e tal, e no começo ali dessa gestão ali, teve um momento que eu acho que eu tinha umas 10 pessoas na empresa, por aí 12 pessoas,
que eu vi que eu tinha contratado todo mundo errado e já tinha criado um problema grande na empresa e eu já não conseguia mais resolver por falta de contratar corretamente. E aí eu mandei todo mundo embora nesse dia. Ficou eu e meu sócio. Naquela semana ali, ó. Fui mandando todo mundo embora naquela semana. E não é porque eu não gosto da pessoa ou que não. Cara, não deu certo. Eu estava conectada com o negócio. Eu fiz errado. Caraca. Eu contratei errado. Eu não gerenciei certo essas pessoas. Sim. E aí eu estava causando um problema para mim e para essas pessoas. Sim. E aí, eu e meu sócio gastamos a manga e eu falei, cara, vamos trabalhar. E aí começamos a começar a aprender a contratar pessoas. Contratamos errado? Contratamos muito errado depois disso ainda, mas já contratamos algumas pessoas certas. E começamos aí a ter algumas coisas, pessoas corretas, as que não estão legais, ou mudamos de posição, ou, cara, não vai dar certo. E pronto. Então, hoje, né, o sucesso também de estar funcionando é de ter as pessoas certas na empresa, você ter conseguido fazer esse trabalho de contratar corretamente. E aí as pessoas certas, no lugar certo, vão fazer a coisa certa. E aí você faz o seu negócio e ela faz o negócio dela. Ô Gilmar, eu acho que nós temos um estudo de caso aqui na mesa, né? o Lê, ele chegou até a Treinacons como um colaborador, ele não iniciou como um sócio. Só que a Treinacons, ela tem um propósito muito bem estruturado, muito bem definido. E o Lê, ele estava totalmente conectado a isso, né? 100% conectado a isso. Eu não consegui enxergar o Lê apenas como um colaborador ali, que estaria desenvolvendo as atividades na rotina do dia a dia. Ele vivia intensamente Treinacons. Então, para o nosso modelo de negócio, trazer ele para ser um sócio naquele momento era fundamental, era muito importante. Eu sei que a maioria dos negócios não tem essa oportunidade de, destacou, eu vou trazer, né? Mas alguns modelos de negócio tem, o nosso teve. Hoje nós estamos com o Gabriel ali também, que ele está acompanhando aqui o nosso podcast e ele está muito conectado também a esse modelo de negócio, assim como a Natália, assim como o Everton, o Éder, que faz parte do nosso time ali, todos muito conectados. Isso nos deixa, assim, realmente muito curiosos às vezes. Mas por que todo mundo tão conectado a esta empresa? E aí voltamos, não sendo insistente, à gestão estratégica. É o propósito, é a missão, é a visão, né, Lê? Sim, com certeza. Hoje eu estava com uma cliente, cara, e você falando me veio isso. E aí eu estava conversando com ela, batendo um papo sobre pessoas com ela, né? E daí eu comentei, falei, olha, quando você... Um grande erro que normalmente acontece, quando você contrata alguém pelo potencial dela, que você sabe que ela é boa, você sabe que ela vai conseguir fazer aquilo que talvez você não domina, você trouxe muito isso aqui hoje para nós. Eu tenho que contratar a pessoa para ela dizer o que precisa ser feito naquilo que ela é especialista. Eu não vou contratar a pessoa fora da curva, a pessoa que é muito boa, para eu ficar dizendo o que ela tem que fazer. Eu tenho que trazer as pessoas boas para que elas conduzam, elas realmente determinem quais são os próximos passos naquilo que ela está cuidando do negócio. Então, acredito que sem a gestão estratégica você tem essa dificuldade, porque você vai ter uma grande dificuldade em contratar as pessoas certas, né? E eu aprendi muito com o Rodrigo isso. O momento da contratação é um dos momentos mais importantes ali que você tem na sua gestão de pessoas, na sua gestão com pessoas. Você está colocando uma pessoa para dentro da sua casa. Você está colocando uma pessoa para dentro do seu time, para falar com o seu cliente, para cuidar do seu financeiro, para cuidar do seu estoque. É um momento de extrema importância que eu preciso profissionalizar isso, né? Mas eu consigo chegar no ponto mais alto da profissionalização quando eu tenho muito bem definida essa área da gestão estratégica, né? Então, acredito que vocês viram isso. E fico, assim, tento imaginar como é que foi esse momento. Vamos demitir todo mundo aqui, vamos começar a construir um time ali, né? Talvez do zero, né? Então, esse ponto, ele realmente é bastante relevante. Corajosa a atitude. Nossa, né? Demais. Então, eu fiquei pensando na Treinacons, óbvio, eu fiquei pensando. Imagina. Mas você só consegue... fazer isso lá, deixa eu. Não. Você só consegue tomar uma decisão dessa... Deixa eu ficar, tá? Desculpa. Entendi. Não deixa eu fazer, eu quero ficar. Tá. Você só consegue tomar uma decisão dessa se você tem o conhecimento.
Por que eu fiz isso? Não é porque eu não gosto das pessoas. Não é porque eu quero mal para elas ali. É difícil você dispensar pessoas. Eu sempre... Antigamente, quando eu não tinha técnicas no dia a dia, eu ficava mal na hora de dispensar alguma pessoa. Na hora de... Eu ficava muito mal, por mais que a pessoa estava fazendo tudo errado. Porque eu não sabia qual era o ideal, o que era... Eu não tinha o combinado com a pessoa. A pessoa entrava, vamos aqui, vamos fazer, vamos trabalhar junto. E aí, assim, você inconscientemente espera que a pessoa trabalhe igual você. Cara, nada é óbvio. Você precisa treinar as pessoas, você precisa colocar elas, que elas estejam cientes disso. E aí você precisa saber, cara, como é que é essa pessoa? A minha vaga, né, uma das técnicas, né, para você poder contratar bem é você criar o RCF de cada pessoa. Cada um tem uma sigla, né, mas é ali aquele... sobre a função da pessoa, né? Então, você vai colocar ali as responsabilidades do cargo, descrição da função de da cargo pessoa. dela, Isso, né? a descrição de cargo. Funções, tarefas, competências. O que ela tem que fazer, qual responsabilidade, o que eu espero, você tem que ter isso daí. Então, você olhando para isso, aí você, cara, eu vou contratar alguém, então ela tem que ter isso. Aí, com isso, quando você vai fazer o teste com ela, é uma pessoa para a área comercial. Cara, tem que ser uma pessoa influente. Tem que ser uma pessoa que tem algumas características psicológicas, né? Então tem que ter uma característica que faça com que ela consiga conduzir aquele cargo. Sim. Então, nessa época ali, quando a gente voltou a contratar aqui do zero e tal, a gente já começou com as técnicas certas. Então, Sim. uma delas é o DISC, né? Que você faz o teste do DISC, para você poder ver se tem dominância, influência, e enfim, esqueci os outros. E você... saber isso daí, aí lá na função de cargo, na descrição do cargo dela, vai ter lá, a pessoa tem que ter isso. Então, se você contratar um líder, ele tem que ter dominância, pelo menos. Dependendo do cargo, ele tem que ter conformidade. Uhum. Então, você fez isso, cara, você já está meio caminho andado para acertar. Sim. Então, se você não usa a técnica, aí tudo isso faz parte da gestão estratégica. A gestão, você cuidar das pessoas, você definir corretamente, né, os cargos, as funções, a pessoa saber o que ela tem que fazer. Então, com isso você vai conseguir contratar. Então, contratar certo é você ter o conhecimento, de novo, ter o conhecimento do que fazer, usar as ferramentas e aí você faz o certo. Então, até então eu não sabia. Então, eu estava atrapalhando a vida dessas pessoas e com isso eu não estava tendo o resultado que eu queria. Comecei a contratar certo, usando as ferramentas e poucas, né, inicialmente. Depois, hoje, tem muitas outras que a gente utiliza para o dia a dia. E aí, como eu falei, né, nunca gostei de... É difícil você dispensar alguém, né? E aí eu sofria demais. Hoje, diria que, assim, não gosto. Continuo não gostando. É mais difícil acontecer. Mas assim, quando eu preciso dispensar alguém, eu já usei as técnicas de dar feedback para a pessoa corretamente. Sim. De parar, fazer as reuniões one-on-one com ela, de estar ali orientando ela, de estar ali, cara, esse daqui, é assim que tem que fazer, é assim que eu espero. Assim que são os valores da empresa. E aí, assim por diante. Aí chega num momento, cara, não deu certo mesmo, a gente tentou, você não vai sofrer. A pessoa... Normalmente, hoje, a pessoa fala assim, eu já esperava, é isso. Tipo, a pessoa sai assim, ela já sabia. Sim. Porque ela não conseguiu entregar aquilo ali que a gente já combinou, já alinhou isso bem antes, né? Já estava esperando. E aí, quando você tem todos os valores da empresa bem definidos, você contrata quem tem aqueles mesmos valores. Sim. E a pessoa, desde que ela entrou, ela sabe que ela tem que ter aqueles valores. Legal. Aquele é o jogo. Aquele é o jogo. Aí, se ela não consegue jogar o jogo, muitas vezes ela sai antes de você ter que fazer isso. Sim. Não é o lugar dela. Porque ela não consegue... E quando você precisa demitir, Gilmar, ela concorda. Isso aí. Fala, cara, verdade, eu realmente não consegui. Não me conectei à empresa, não atingi os resultados, você tá certo. Né? Muitas vezes acontece isso. E essas reuniões, esses feedbacks e todas essas ferramentas aí é para você também se avaliar, né? Tipo, avaliar se eu tô liderando bem ou não, se eu tô fazendo alguma coisa. E aí ter essa conversa, porque muitas vezes a falha não tá no colaborador, tá no líder. E o líder tem que ouvir, muitas vezes mudar algumas coisas. E isso faz com que normalmente as coisas deem certo, não cheguem nesse resultado, né? E tudo parte do princípio de você planejar, você ter as ferramentas, ter o conhecimento e ter esse planejamento estratégico de tudo, ou da área, ou seja, da empresa como um todo, saber aonde você quer chegar e todo mundo saber aonde você quer chegar, para todo mundo chegar junto. Entender também, né, o que não se deve fazer, né, que um dos fatores muito importantes da estratégia é quando você tem uma estratégia bem definida, você sabe o que você não pode fazer.
Eu aqui isso também acho que é um fator de muito impacto, né? Os valores, a gente tem lá na nossa cultura lá, no nosso plano de cultura, a gente tem os valores, e aí tem, dos 5 valores que a gente tem, assim, a gente tem uma lista de coisas que, como eu vivo aquele valor, e como eu não vivo aquele valor. Então, o que eu deveria fazer para poder viver aquele valor, seguir aquele valor, e o que eu não deveria fazer. Então, assim, até o pouquíssimo tempo, eu só tinha os valores ali e eu explicava. Eu acabei de terminar esse plano de cultura agora, um pouco maior, tendo isso daí. Então, na próxima reunião com a empresa, eu já vou apresentar para eles já esse novo modelo que a gente está fazendo lá, mostrando para eles como vive cada valor e como não vive cada valor. Você consegue trazer um exemplo? Um exemplo? De um valor? A gente tem valor de senso de dono. Certo. Senso de dono. Então, como a gente vive o senso de dono na empresa? É eu fazendo para o cliente como eu gostaria que fizesse se a empresa fosse minha. Certo. Então, se eu indico uma solução para ele tecnológica, se a empresa fosse minha, qual eu usaria? Então, eu não vou recomendar uma solução que eu tivesse um lucro ou que eu tivesse, enfim, que fosse bom para mim. Não tem que ser bom para a empresa, para o cliente. Então, esse senso de dono me direciona no dia a dia, nas decisões. Então, se eu fosse o cliente, eu atenderia isso aqui rápido? Eu faria rápido isso daqui? Eu faria dessa forma? Eu teria mais atenção nisso? Enfim, eu vou saber isso. Eu ligaria... Olha só, é um exemplo básico aqui, né, que eu sempre falo para eles. O pessoal do nível 1 lá de microinformática, acontece muitas vezes, comprou o computador, deu um defeito, você tem que ligar no fabricante para poder pedir garantia. E aí, olha só, eu não tenho o valor de senso de dono. Eu ligo lá, o fabricante fala assim, não, isso daí não tem garantia, é mau uso. Beleza. O cliente, isso aqui não tem garantia, é mau uso, fica tanto para arrumar. Eu estou vivendo o senso de dono aqui? Não estou. Eu nem liguei. Agora, se fosse meu negócio, eu ligo lá no fornecedor, lá no fabricante. Cara, aconteceu isso com o laptop aqui e precisa consertar e tal, e precisa da garantia. Não tem garantia. Mas como assim não tem garantia? Não tem nenhuma avaria aqui na máquina. O problema aconteceu que eu já vi que várias outras máquinas do mesmo modelo aconteceu isso. Você precisa me dar garantia. O que você quer fazer de teste? Você vai me falar que não tem garantia sem vir aqui fazer um teste, sem mandar um técnico aqui para poder avaliar se tem garantia ou não? Eu vou discutir aqui com o fabricante aqui como se a empresa fosse minha. Eu vou aceitar pagar R$1.000 aqui para arrumar uma máquina, sendo que eu poderia ter garantia? Não vou aceitar. Muda tudo, né? Na atitude, né? Muda tudo. Os valores mudam a atitude, o comportamento, né, cara? Entendeu? Então, o meu comportamento, é exatamente a palavra, o meu comportamento no dia a dia, se eu uso esses valores, eu vou seguir corretamente. Se eu desviar um pouco, não vai ser nada relevante, nada grave. Somos seres humanos, que é uma outra coisa, né? A gente faz lá o atendimento humanizado, então é um valor nosso fazer o atendimento humanizado. E aí, esse atendimento humanizado é o se preocupar com o ser humano do outro lado, não só com a máquina, não só com o computador. Arrumar o computador é uma consequência para poder atender esse ser humano. Então, se eu faço um atendimento humanizado no dia a dia, meu comportamento vai ser se preocupar com o ser humano. Então é isso, assim, se você divulga isso, como você vive cada coisa, porque às vezes é só um nome que a pessoa não entendeu. Para mim está muito claro, mas para ele está claro, né? Então, se eu faço lá 5 situações onde eu vivo esse valor, 5 situações onde eu não vivo esse valor, cara, vai estar claro para a pessoa como é esse valor. O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito. Sem dúvidas. Muito bom. Legal, cara. Gilmar, nós estamos aqui com muitas pessoas nos acompanhando e eu acredito que tem profissionais aqui que pretendem montar um negócio. Mas também tem profissionais que talvez depois deste bate-papo com o Gilmar pretende iniciar aí um grande foco na gestão estratégica. Eu gostaria de 2 análises suas. A primeira, quem quer começar agora? Eu dei uma opinião alguns minutos atrás, mas a sua opinião prática. E a segunda, para quem quer começar ou continuar sem, ou quer começar um negócio sem, quais os principais erros que eles estão sujeitos aí que pode acontecer com eles?
Olha, eu diria que para começar um negócio, vai daquela de eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo esperar a hora certa. Não tenho. Então, assim, eu tenho que me formar em administração de empresas para eu poder abrir uma empresa? Não tenho. Eu tenho que ser bom no que eu faço. No que eu sei ali, ou no negócio, ou na minha ideia, né? Então, eu posso começar o negócio tendo o básico da onde eu quero chegar, da estratégia montada, né? Então, assim, vai abrir um negócio agora, tenha clareza onde você quer chegar, o que você quer entregar, que são as coisas que você falou aqui, né? De você ter noção do seu negócio, o que você vai entregar, como você vai fazer isso e aonde você quer chegar. Isso você tem que ter basicamente. A construção de tudo isso daqui, toda essa gestão, esse planejamento, não é do dia para a noite. Você sabe, né? Quando vocês ajudam uma empresa a criar esse planejamento estratégico, essa gestão, vocês demoram meses, demoram tempo para isso. Mas antes de começar, eu diria que ele tem que ter isso. Ele tem que ter o propósito dele, o objetivo onde ele quer chegar está claro. Ele tem que saber o que ele tem que entregar e ele tem que saber como fazer aquilo ali. Ter esse plano, pelo menos. Pode não dar certo, mas tem que ser esse plano. Então, começar sem isso é o contar com a sorte. Sim. E quem já tem um negócio e não tem isso, já demorou demais. Então, ele precisa ter isso para que o negócio dele comece a, pelo menos, ficar onde está ou evoluir. Porque, assim, eu não tenho, tô tranquilo. Eu tô aqui, tá de boa, cheguei onde eu queria, tá tudo certo. Mas se você não tem uma gestão estratégica, beleza, cara, você tá contando com a sorte até hoje. Então você pode, do nada, você pode não estar aí, você pode cair alguns degraus. A sorte pode não estar mais do lado. Não pode estar do seu lado. Então, assim, se você não tem, você tem que ter. Não precisa fazer o perfeito de uma empresa gigante. Aquele negócio, tipo, começa. Então, começa. Então, assim, vocês vão entregar muito conteúdo aqui, vocês vão fazer muita coisa, vocês já fazem isso nos ponto negócio de vocês, nos treinamentos de vocês. Começa com um básico, uma área, com outra, com conhecimento aqui e ali, porque é muito conhecimento. Eu fiquei uns 3 anos, pelo menos, estudando muito sobre algumas coisas para eu conseguir, ver o resultado, cara, nossa, deu certo. Então, e muitas pessoas ali me ajudando também com esse conhecimento. Então, você não vai conseguir o perfeito, o certo, mas você tem que começar. Quero começar. Então, qual que é o básico? Procura quem entende de administração, quem entende dessa gestão estratégica, quem entende daquilo ali, para poder te ajudar a montar esse básico inicial. E aí, com isso, você começa ali uma trajetória de subir um degrau de cada vez, colocando, hoje eu tenho isso daqui definido, aí eu tenho esse plano aqui pequeno, aí daqui o mês que vem eu tenho mais um plano, eu começo com 90 dias, aí depois tem mais 90, e assim por diante. As coisas vão acontecendo da mesma forma que acontecem naquilo que você sabe fazer. Eu sei muito fazer isso daqui, então ele acontece, ele faz, dá resultado, porque eu sei fazer, né? Então, ou você aprende a fazer, ou você contrata quem sabe. Legal. Tem um fator muito bacana, né, Lê? Hoje no mundo dos negócios, um fator muito impactante que nós sempre discutimos lá, que hoje não é mais o grande ganhando do pequeno, e sim o rápido ganhando do lento. Então, para você ser mais rápido hoje no mundo dos negócios, é muito importante que você tenha uma gestão estratégica muito bem estruturada. Aí, sem dúvida, você vai ser muito mais rápido, né, Lê? Sem dúvida. Só acredito que até o Gilmar consegue compartilhar o quanto ele conseguiu crescer. Pô, você deu aí depoimentos de que você cresceu 3 anos em 1. Por quê? Porque, cara, eu tinha muito bem definido, minha gestão estratégica estava aqui bem estruturada, planejamentos para 1, 3, 5, 10 anos. E eu não tenho dúvidas disso, não. Muito bom mesmo. Bom, entrando aí numa reta final aqui já. Reta final do primeiro episódio? Reta final do primeiro episódio. Caramba, cara, passa muito rápido esse negócio. Papo bom, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Gilmar, qual seria aí uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando aí sobre a importância da gestão estratégica? Por que ele deve fazer, assim, algo que vai ficar uma mensagem muito boa aí pra galera? Aquela mensagem que ele vai lembrar daqui 10 anos, falar, foi o Gilmar Favarin, cara. Ainda bem que eu segui o conselho do Gilmar. Sorte que eu acompanhei o primeiro episódio do Ponto Negócio da Treinacons. Diga aí. Olha, eu diria que ele tem que tirar
o que está tampando a visão dele, o que está tampando olhar para frente. Porque é o exemplo que eu dei do avião. Se você não faz a gestão estratégica, você está navegando sem saber o que está acontecendo. Então, para você continuar navegando, para você continuar voando, para você continuar de pé, você vai precisar enxergar o próximo passo, porque senão, de repente, você cai num buraco. E aí você não está enxergando. Você só vai enxergar isso e saber como eu tenho que dar o próximo passo, se é para a esquerda, se é para a direita, se eu tenho que tomar mais cuidado, ir mais rápido, mais devagar, se eu tiver gestão estratégica. Numa empresa, quem dá essa... Olha, agora eu estou enxergando na minha frente, agora eu sei o que fazer, é a gestão estratégica. Se eu não tiver isso, se eu não tiver um objetivo claro, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir com sorte ou eu não vou conseguir seguir. Muito bom, hein, Rodrigo? Sem dúvida, um bate-papo muito esclarecedor. Sem dúvida nenhuma. Rodrigo, coloquei aí ao seu lado um presente para o nosso amigo Gilmar, aí embaixo, isso. Uma lembrança aí, Gilmar, por você ter vindo aqui, participado com a gente. Como lembrança aí desse momento aí para nós, tá? É uma Muito caneca obrigado. Igual a essa daqui, porém personalizada. Não vou precisar levar essa aqui então. Não. Essa é personalizada, essa daí é personalizada, diferente. Ele ganhou uma, já vai tomar o café dele na caneca personalizada também. E aí? Gilmar Favarinho. Olha, cara, fantástico. Legal, cara. muito bom. Muito obrigado. Imagina. Eu adoro canecas e essa vai ser uma caneca que eu vou usar bastante. Pô, que bom, hein, Rodrigo? Legal. O investimento valeu a pena. Foi legal. Vai ter um valor grande para mim isso aqui. Bacana demais. Gilmar, cara, já agradecendo aqui muito por você aí topar, acreditar aqui no nosso projeto, ser um grande parceiro nosso. Muito obrigado mesmo por você vir aqui contribuir. Acredito muito que você trouxe aqui muitas informações extremamente relevantes para o pessoal aí em relação à gestão estratégica. Então, assim, nosso muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu agradeço pelo convite. Foi muito legal. É importante estar compartilhando, né, o conhecimento. Apesar, assim, meu conhecimento é esse daí, é dessa experiência, né? Quem tem o conhecimento mesmo que pode ajudar, né, bastante é o Rodrigo, você, né, a TreinaCons. E assim, então muito obrigado por esse convite. O que eu puder ajudar, compartilhar com as pessoas, outros empresários, vai ser um prazer sempre. Bacana, né, Lê? Gilmar, eu fico muito feliz de reencontrar você para falar de negócios, mas mais feliz ainda de reencontrar você nesse nível de evolução que você está. Sem dúvida alguma, nós vamos ouvir muito ainda falar dos seus modelos de negócio. Né? Você é um empreendedor e você vai crescer muito ainda. Gostaria realmente de agradecer bastante você aí pela confiança que você teve lá no início com a TreinaCons e por hoje estar aqui participando, dando essa aula aí de gestão estratégica, né, pessoal? Muita parte prática, dia a dia, rotina, contribuições, né? O cara demitiu 10 ali numa semana. Meu Deus! E agora tem 40, o negócio tá decolando. É uma brincadeira, Gilmar, mas só pode ter um tipo de atitude e decisão dessa quem tem muita gestão ali para direcionar o negócio e fazer o negócio realmente se desenvolver. Então, cara, muito obrigado. Mas antes de terminar aqui, também gostaria de agradecer muito quem está aí nos acompanhando até agora. É um grande prazer ter vocês aqui no nosso primeiro episódio do Ponto Negócio. Convido vocês para permanecer conosco aí nos próximos episódios. Temos muito assunto com convidados aí muito legais e especialistas, né, em gestão estratégica. Sim. Temas também muito relevantes, que com certeza essa trilha aí da primeira temporada, ela foi muito bem estudada, detalhada, para contribuir para que você possa realmente também se destacar, assim como o Gilmar, na parte de gestão estratégica. Então, eu agradeço bastante. Lê, muito obrigado por esse nosso novo projeto. Gil, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, foi muito legal. Valeu, Danilão,
Muito obrigado também aí por toda a parte técnica. O Gabriel também está aqui. Gabriel, muito obrigado por todo o seu esforço. Ó, pessoal, esse logo aqui do Ponto Negócio, toda a arte, toda a criação do Gabriel. Temos também aí a Natália, que está por trás de tudo isso. Essa caneca aí, a Natália que providenciou. Obrigado, Natália. Nosso time é muito conectado com os nossos projetos. Quando nós colocamos o desafio do Ponto Negócio, o Lê veio com a oportunidade, o Celso nos convidou para ter essa parceria aqui com a rádio. O Lê veio com a oportunidade, nós de imediato aceitamos e quando contamos aí para a equipe falou, vamos embora, vamos para cima, agora o Ponto Negócio vai conseguir atingir mais pessoas e esse é o nosso objetivo da TreinaCons, que é a confiança e colaboração na transferência do conhecimento em gestão de negócios com pessoas, né, Lê? E hoje a missão aconteceu aqui, hein? Totalmente. Muito, demais. Eu agradeço muito a todos que permaneceram conosco até agora. Legal. Bom, estender aí também os nossos agradecimentos aqui à Rádio Metrópole. Mais uma vez aí, Danilão, estendo aí meus agradecimentos a você, cara, por todo o suporte que você vem dando. E pessoal, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal da TreinaCons no YouTube, no canal da Rádio Metrópole, também no YouTube, para você continuar acompanhando os conteúdos aí aqui do podcast Ponto Negócio. Estamos também presentes no Spotify, procura a gente lá, que você vai também poder consumir todos os conteúdos aqui. Galera, é isso, muito obrigado a todos aí, já dizemos vários obrigado, mas é isso, gente. Até o próximo episódio e a gente conta aí com a audiência de todos. Valeu. Até lá.